Bem-vindo ao canal Momento com Deus. Notícias católicas. Papa Francisco envia a mensagem. Francisco envia a mensagem aos participantes do Congresso Mundial da Associação Internacional Católica de Comunicação, OSCGNIS, programado de 15 a 18 de agosto, em Seul. Às vezes, os sites da mídia tornaram-se locais tóxicos, com discursos de ódio e fake news, afirma o Papa. É necessário ajudar os jovens a usá-los com um senso crítico. Nestes dias marcados por novos surtos de violência e agressão, a paz também deve ser promovida no mundo digital, muitas vezes um lugar tóxico, com discursos de ódio e fake news. É o que escreve o Papa Francisco na mensagem enviada aos participantes do Congresso Mundial da Associação Internacional Católica de Comunicação, OSCGNIS, confiando ao organismo essa missão a ser cumprida no âmbito virtual, mas que tem profundas repercussões na realidade atual. O congresso está programado de 15 a 18 de agosto, em Seul, na Coreia do Sul, uma terra cuja história de evangelização mostra o poder da palavra impressa e o papel essencial dos leigos na difusão do Evangelho. O Papa se refere a Santo André Quim e seus companheiros mártires, desejando que sua história, de 200 anos atrás, possa confirmar os participantes do encontro em seus esforços de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo na linguagem dos meios de comunicação contemporâneos. Mídia digital, um potente meio de diálogo e comunhão. Não é um compromisso a ser subestimado, observa o Papa. A revolução da mídia digital das últimas décadas mostrou ser um potente meio para promover a comunhão e o diálogo dentro de nossa família humana. De fato, durante os meses de confinamento devido à pandemia, vimos claramente como as mídias digitais podem nos unir, não apenas divulgando informações essenciais, mas também preenchendo a solidão do isolamento e, em muitos casos, unindo famílias inteiras e comunidades eclesiais na oração e no culto. Graves questões éticas. Ao mesmo tempo, o uso da mídia digital, particularmente as redes sociais, levantou uma série de questões éticas graves que exigem um julgamento sábio e perspicaz por parte dos comunicadores e de todos aqueles que se preocupam com a autenticidade e qualidade das relações humanas. Às vezes, os sites da mídia tornam-se locais tóxicos, com discursos de ódio e fake news, afirma o Papa Francisco, que identifica isso como um verdadeiro desafio a ser enfrentado através da educação para os meios de comunicação e uma rede de meios de comunicação católicos e da luta contra mentiras e desinformação. E educar jovens. Esses esforços que os comunicadores da SIGNIS são chamados a fazer recebem todo o apoio do Papa, que convida a prestar especial atenção à necessidade de ajudar as pessoas, especialmente os jovens, a desenvolverem um senso crítico saudável, aprendendo a distinguir a verdade da mentira, o certo do errado, o bem do mal, e valorizar a importância de trabalhar pela justiça, pela harmonia social e pelo respeito da nossa casa comum. Inclusão digital. O Bispo de Roma também não esquece as muitas comunidades do nosso mundo que permanecem excluídas do espaço digital. Para elas também é preciso arregaçar as mangas, tornando a inclusão digital uma prioridade a fim de dar uma contribuição significativa para a difusão de uma cultura de paz baseada na verdade do Evangelho. Escutar com o ouvido do coração. Por fim, o Papa Francisco recorda sua mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais 2022, focada na escuta como o primeiro e indispensável ingrediente do diálogo e da boa comunicação. Uma escuta a ser realizada com o ouvido do coração. Aqui, esse apostolado da escuta pertence aos comunicadores católicos, escreve o Pontífice. A comunicação, na verdade, não é apenas uma profissão, mas um serviço ao diálogo e à compreensão entre indivíduos e comunidades mais amplas, em busca de uma convivência serena e pacífica. O caminho sinodal. A escuta, afirma Francisco, é essencial para o caminho sinodal empreendido por toda a Igreja nos últimos anos. Escutar reciprocamente e crescer na consciência de participar de uma comunhão que nos precede e nos inclui, é o que deseja o Papa Francisco. Dessa forma, será possível criar uma igreja cada vez mais sinfônica, cuja unidade se expressa numa polifonia harmoniosa e sagrada, conclui o Papa. Mais notícias católicas. Dia Mundial dos Avós. Em 10 dias a Igreja irá celebrar o segundo Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. O tema escolhido pelo Papa Francisco para a ocasião, dá um fruto mesmo na velhice, pretende destacar o quanto os avós idosos são um valor e um dom, tanto para a sociedade quanto para a comunidade eclesial. As dioceses podem celebrar uma missa com liturgia dedicada ao tema ou ainda incentivar as visitas aos idosos que vivem sozinhos. O gesto, segundo o Pontífice, é uma obra de misericórdia do nosso tempo. O Dia Mundial dos Avós e dos Idosos será celebrado no mundo inteiro em 24 de julho. Todas as dioceses,
Paróquias e comunidades eclesiais são chamadas a celebrar a data cujo tema, indicado pelo Papa Francisco, é dão fruto mesmo na velhice. Desta forma, como sugere na mensagem preparada para a ocasião, o pontífice deseja oferecer aos idosos um projeto existencial em ser artífices da revolução da ternura. No dia 24, às 10 horas na Itália, às 5 horas no horário de Brasília, o Papa delegou o cardeal Ângelo de Donatis para presidir a celebração eucarística na Basílica de São Pedro, mas todas as dioceses do mundo são convidadas a celebrar a data com uma liturgia dedicada aos idosos. O convite para visitar idosos sozinhos. O Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida dá indicações de como participar do Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, celebrando uma missa ou visitando os idosos que vivem sozinhos, inclusive utilizando o material pastoral e litúrgico disponibilizado em modalidade online no site do próprio Dicastério. Quem visitar ou acompanhar os idosos sozinhos, por exemplo, a Igreja vai conceder uma indulgência plenária para quem o fizer perto do dia 24 de julho. Segundo o Papa Francisco, a visita aos idosos abandonados é uma obra de misericórdia do nosso tempo. Por ocasião da data comemorativa, o cardeal de Donatis escreveu aos párocos da diocese e a todas as pessoas de idade avançada que moram em Roma. Durante o período de verão europeu, disse ele, muitas atividades são paralisadas e muitos idosos não saem de férias, mas permanecem na cidade e às vezes se sentem ainda mais abandonados. O convite do cardeal é justamente pensar num momento simples e significativo para os idosos. No ano passado, por exemplo, lembrou ele, algumas paróquias locais propuseram uma missa campal à noite, com a bênção dos idosos, seguida de animação musical e jantar. Exorto vocês a visitar os idosos em casa ou nas casas de repouso. Esses simples gestos de atenção, realizados com amor e caridade pastoral, dão coragem e luz a tantas pessoas sozinhas. Já o cardeal Kevin Farrell, prefeito do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, observou que, com o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, o Santo Padre nos convida a tomar consciência da importância dos idosos na vida da sociedade e das nossas comunidades e a fazê-lo, não de modo pontual, mas estrutural. De fato, em 2021, o Papa Francisco estabeleceu que o Dia Mundial seria celebrado todos os anos, no quarto domingo de julho, em proximidade da festa de São Joaquim e Santana, avós de Jesus. Neste ano, que cai em 24 de julho, também inicia a viagem apostólica ao Canadá, durante a qual está prevista uma visita ao Santuário de Santana e um encontro com jovens e idosos numa escola primária de Iqaluit. O cuidado dos idosos e o diálogo entre eles e as novas gerações é uma preocupação constante do pontífice que dedicou boa parte da audiência geral das quartas-feiras deste ano a catequeses sobre a velhice. Além disso, a intenção de oração que Francisco confiou a toda a Igreja através da Rede Mundial de Oração do Papa para este mês de julho é também pelos idosos. Bem-vindo ao canal Momento com Deus. Bíblia Católica toda em áudio, orações, histórias de santos católicos, igrejas do Brasil e muito mais. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Vídeo todos os dias. Deixe seu like de gostei no vídeo e compartilhe o vídeo.